Os Stark, sem sombra de dúvidas, foram ainda uma das casas de maior destaque em Game of Thrones. Já em House of the Dragon, galera, pelo menos aí na primeira temporada da série, eles quase não apareceram. Porém, eu já garanto pra vocês que a partir da segunda season, a casa Stark vai ser uma das mais importantes da história da série, devido aí a um homem chamado Cregan Stark. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer toda a história de Cregan Stark, começando aí pela sua infância e juventude, que não foi mostrada na série, até a Dança dos Dragões, a Grande Guerra, aonde daí sim a gente deve começar a acompanhar a história do personagem House of the Dragon. Eu vou explicar aqui porque ele é um dos personagens fundamentalmente mais importantes dessa história. Já deixa o seu like aí embaixo do vídeo para ajudar o Voo Dragão. Não esquece também aí de se inscrever no canal para ajudar a gente a bater aquela nossa meta de 25 mil inscritos. Combinado? Então bora pro vídeo. E lembrando aí que foi revelado que o Cregan Stark vai ser interpretado pelo ator britânico Tom Taylor. Ele é um ator bem jovem, pessoal, ele é inclusive loiro. E aí, o que deixou aí alguns fãs um pouco chateados com a diferença aí na aparência das Lartes para os livros e também para os Starks da série original. De qualquer maneira, né, gurizada, nada que uma boa caracterização não resolva. Começando, eu quero trazer a história da origem do Cregan Stark em House of the Dragon, que acontece aí paralelamente com a história que a gente viu na primeira temporada da série e que provavelmente foi cortada aí de House of the Dragon. O Cregan Stark, pessoal, nasceu em Winterfell no ano de 108 depois da conquista. É nesse ano, pessoal, que o Daemon Targaryen derrota a Triarquia e mata o Cregan Zahar, eventos que a gente vê aí no terceiro episódio de House of the Dragon. A única descrição que a gente tem da aparência do Cregan é que seus olhos eram cinzas e lembravam em uma tempestade de inverno. O Cregan é filho de Rickon Stark, o mesmo Lorde que a gente viu dobrando o joelho para Rhaenyra Targaryen no final do primeiro episódio da série. A sua mãe, Gilliane Glover, morreu pouco tempo depois do seu nascimento, de causas desconhecidas e não citadas nos livros. Ele chegou a ter um irmão mais novo, porém ele acabou falecendo aí poucos anos depois, também de causas desconhecidas. Diferente da série, pessoal, na época em que acontece a nomeação da Rhaenyra Targaryen ao Trono de Ferro, o Lorde de Winterfell é o Bajan Stark, o pai do Rickon. Além do Rickon, o Bajan teve outro filho, chamado Byrn, que vai ser bem importante daqui a pouco. Guardem esse nome. Durante algum momento antes de 121 depois da conquista, o Bajan falece e o Rickon, o Stark que vimos na série, aí sim assume como Lorde de Winterfell. Nós não sabemos quanto tempo ele permanece no cargo, apenas que nesse ano de 121 ele acabou falecendo. O Cregan, pessoal, nessa época ainda era muito jovem, ele tinha apenas 13 anos de idade, e dessa forma seu tio, o Bernard, é quem assume como regente e protetor do norte. O Cregan, portanto, deveria governar o norte com a ajuda do seu tio. No entanto, não foi isso que acontece. O Bernard se tornou muito autoritário e excluiu o sobrinho das decisões que tomava, deixando cada vez ele mais gelado. O Cregan, pessoal, no entanto, era muito astuto e esperto, e desde muito jovem era conhecido pela sua inteligência. A posição do seu tio Bernard e a maneira como ele o excluía do poder e do seu futuro cargo cada vez mais o incomodava. O Cregan então atinge a sua maioridade no ano de 124 depois da conquista, e o Bernard se recusa a entregar o poder do norte a ele. Logo, o Cregan articulou com outros lords e com o exército nortenho para tirar o seu tio Bernard do poder. Numa jogada muito astuta, ele consegue, colocando o Bernard e os seus 3 filhos nas masmorras de Winterfell. A partir daqui, galera, a gente não sabe o que aconteceu com o Bernard e a sua família, porém sabemos que aí sim o Cregan se tornou o verdadeiro Lorde de Winterfell e o protetor do norte, no ano de 126 depois da conquista. Para vocês terem uma noção com relação em House of the Dragon, mais ou menos nessa época tá rolando a treta dos bastardos e do Vaemon lá em Porto Real, e a saúde do Viserys está péssima, então esses eventos acontecem aí entre os episódios 7 e 8 da primeira temporada. O Cregan, pessoal, então se casa com a sua amiga de infância, a Ara Norrey. 2 anos depois, no ano de 128 depois da conquista, eles têm um filho, no qual o Cregan batizou como Rickon Stark, em homenagem ao seu pai. Infelizmente, galera, assim como a Aemma, a Ara Norrey falece no leito de parto do Rickon, e o Cregan fica viúvo.
Até aqui a gente viu que House of the Dragon não mostrou e não deve mostrar. Afinal, todos esses eventos acontecem antes do fim da primeira temporada. Porém agora, galera, a gente vai ver o que a série deve adaptar. Portanto, tudo a partir daqui vai ser spoiler, certo? No ano de 129 morre o Viserys Targaryen. Acontece o Conselho Verde em Porto Real e o Conselho Negro em Dragonstone. Assim como a gente viu lá no último episódio de House of the Dragon, o Cregan é citado pela Rhaenyra. Ela então enviou Jacaerys com seu dragão Vermax para o Vale, e aí sim para o norte, para conhecer o Cregan, o Velho, que apesar desse nome pessoal, tem quase a mesma idade de Jace. O príncipe Jacaerys voará para o norte. Primeiro ao Ninho da Águia para ver minha prima Lady Jane Arryn, e depois para Winterfell, para tratar com o Lord Cregan Stark a questão do apoio do norte. Nessa época o Cregan tem 21 anos, a mesma idade que, por curiosidade, o ator Tom Taylor, que vai interpretar o Cregan, tem atualmente. Após o Vale, o Jacaerys chegou a Winterfell com seu dragão Vermax. Os nortenhos não tinham interesse nos assuntos políticos de Westeros desde a conquista. Ao menos quando convocados, eles sim compareciam aí quase por obrigação. Essa foi a primeira vez que um dragão e um Targaryen vinha até o norte desde o reinado do rei Jaehaerys, com a sua rainha Alicenne. Aos que contam, Jacaerys e Cregan se deram muito bem logo de cara. Ambos se tornaram amigos no primeiro dia que se conheceram. Fogo e Sangue conta aí pra gente que o Cregan e Jace beberam, caçaram e chegaram até treinar luta de espadas e no final do dia fizeram um juramento de irmandade. Outras versões de Fogo e Sangue contam que na realidade, pessoal, o Jacaerys tentou fazer com que o Cregan se convertesse à religião da Fé do Sete. Bem, eu não acredito muito nisso. Também existe outra versão que fala que o Jacaerys acabou conhecendo uma tal de Sarah Snow, uma personagem, pessoal, que até hoje a gente não sabe se realmente existiu, mas seria aí uma irmã bastarda do Cregan. O Jacaerys teria inclusive se casado com a Sarah Snow de forma secreta e ilegal aí no bosque de Winterfell. Comentem aí, pessoal, o que vocês acham disso, porque seria algo super polêmico. O Jacaerys é todo certinho na série, ele é dedicado e simplesmente estaria traindo a sua noiva, a Bella Targaryen. E fora que ele também acabaria quebrando toda a articulação política com a Casa Velaryon que a sua mãe, a Rainha Rhaenyra, fez com a Rhaenys. É bem polêmico, não é mesmo? Apesar de todas as versões, uma coisa que todos concordam é que o Cregan e o Jacaerys chegaram a um acordo e criaram o Pacto de Gelo e Fogo. Nesse pacto, pessoal, a filha mais nova do Jacaerys iria se casar com o Rickon Stark, o filho mais velho de Cregan e o futuro protetor do norte. Dessa forma, o Cregan prometeu o apoio aos negros e a Rhaenyra Targaryen. O inverno finalmente começa a chegar aí próximo da Dança dos Dragões. E mesmo no outono, a neve já estava muito alta lá no norte, o que implicou uma grande dificuldade de deslocamento dos exércitos para a guerra que acontecia aí no sul. O Cregan, pessoal, então organizou hordas de soldados que marcharam ao sul, usando cota de malha de pele esfarrapada e cavalos peludos. Para os lobos do inverno, a morte na guerra, empunhando uma espada, era algo digno e glorioso. Nada para eles poderia ser mais honroso do que morrer defendendo a sua casa, o seu Lorde e a sua rainha. Hadrak Dustin liderou a primeira horda de soldados ao sul, com mais de 2.000 homens, que marcharam até o Olho de Deus e lutaram a Batalha de Lakeshore. Entre outras batalhas, os nortenhos também tiveram uma grande participação no Baile do Açougueiro, uma das batalhas mais insanas e que conta aí com a morte de um personagem extremamente importante. Também eles lutaram a Batalha de Tamrion, uma das mais decisivas de toda a Dança dos Dragões. E é aqui, pessoal, que o Cregan será decisivo, não apenas para a história de House of the Dragon ou para a Dança dos Dragões, mas para toda a dinastia Targaryen. Ele é uma peça fundamental aí para que o reinado continuasse e se estabelecesse aí por quase mais 200 anos, assim como aconteceu. Teremos aqui spoilers pesadíssimos e eu vou pular o que acontece na dança em si para resumir o vídeo para vocês, mas eu garanto, pessoal, que logo de cara eu vou entregar alguns fatos que são spoilers para contextualizar em que contexto o Cregan é tão importante. Preparados? Então, a Rhaenyra e o Daemon Targaryen já não estão mais entre nós. O Aegon II nesse momento está no Trono de Ferro. No entanto, o filho mais velho da Rhaenyra com Daemon, o Aegon Targaryen, está vivo e mantido lá nas masmorras de Porto Real. Cregan imediatamente reuniu um exército gigantesco com quase 20.000 soldados nortenhos em direção à capital. Apesar da Rhaenyra estar morta, o Cregan mantém o seu juramento e o seu pacto que ele fez com Jacaerys. Ele ainda continua lutando
pela rainha. Os Lobos do Inverno, junto com os exércitos das terras fluviais que estão no sul, derrotam Boros Baratheon, um dos grandes aliados dos Verdes, deixando Cregan ainda mais forte. Ao chegar em Porto Real, o Aegon II não está mais vivo. Quando chega em Porto Real, Cregan queria continuar a guerra, porém os seus aliados e a corte os desencoraja. Cregan libertou o pequeno Aegon e se tornou então mão agora do Aegon III Targaryen, um novo rei de Westeros. Ele prendeu diversos suspeitos pelo assassinato do Aegon II. Como mão do rei, o Cregan tentou fazer justiça tanto para os verdes quanto para os negros. Baelor Targaryen eventualmente foi libertada das masmorras pelos soldados Strong, então o Cregan queria puni-los com a morte. No entanto, pessoal, a Bella convenceu que não era necessário. O Corlys Velaryon também. Ele se junta aos verdes aí nos últimos momentos da guerra. Também é punido pelo Cregan. Apenas a Alysanne Blackwood, porque o Cregan era encantado, o convenceu de poupar a vida do Corlys, prometendo a se casar com o Protetor do Norte caso o fizesse. Dezenas de outros personagens que nem foram mencionados ainda em House of the Dragon foram julgados e decapitados pelo Cregan, que usou a própria Gelo, a espada lendária da casa Stark, para cortar suas cabeças. Após arrumar toda a bagunça e estabeleceu o rei Aegon III como legítimo rei de Westeros após a Dança dos Dragões, o Cregan, pessoal, se recusou a continuar como regente e retornou aí para o Winterfell. Aegon III e o Cregan Stark tiveram uma ótima relação após o fim da guerra. O Aegon concedeu a Cregan diversas recompensas e todo o apoio e suporte da coroa ao norte e ao Winterfell sempre que eles precisaram. Com Alysanne Blackwood, o Cregan teve 4 filhas. Infelizmente, pessoal, depois de muitas décadas de casamento bem feliz, a Alysanne acabou falecendo e o Cregan se tornou viúvo e se casou novamente. Dessa vez com uma prima bem distante, uma tal de Lyanna Stark, com quem teve mais 4 filhos, que devido aos costumes estabelecidos de linhagem masculina, ficaram na frente das filhas da Alysanne na linha de sucessão. Não se sabe quando e nem como Cregan morreu, porém sabemos, pessoal, que ele governou o norte por pelo menos 49 anos e viveu tanto que ficou conhecido como o Velho do Norte. Todos 49 anos, até onde sabemos, de muita paz e prosperidade ao povo nortenho. O Cregan está até hoje enterrado nas criptas de Winterfell. E é por isso, pessoal, que o Cregan Stark é tão importante. É ele quem tinha o maior exército reunido aí no final da Dança dos Dragões. Ele era literalmente a pessoa mais poderosa de Westeros nesse momento. Um momento em que os exércitos estavam totalmente destruídos, as casas arruinadas e o reino sem um rei. Ele é o único que conseguiu arrumar toda a bagunça e o caos deixado pela guerra, assim como também foi o único capaz de colocar o pequeno Aegon como rei, que tinha na época apenas 11 anos de idade quando a Dança dos Dragões acabou. Sem Cregan, qualquer um ali poderia sentar no trono de ferro, usurpar a dinastia Targaryen e começar sua própria dinastia. Poderemos ver a partir dali um Lannister como rei, um Warren, mas o Cregan foi justo e decidiu usar sua força e o seu poder para fazer o certo, continuar aí o que nunca deveria ter acabado, colocando o único Targaryen possível no trono de ferro, dando assim o fim a uma das piores e mais devastadoras guerras deste universo, poupando milhares de vidas e trazendo a paz de volta ao Westeros. Bem, pessoal, o que vocês acharam aí sobre a história de Cregan Stark? Como vocês acreditam aí que ele vai ser retratado na série? Bem, por hoje era isso, não esqueçam de deixar seu like aí embaixo no vídeo, valeu, até a próxima e fui!